Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal. E antes eu quero pedir para vocês que curtam, compartilhem, comentem, enfim, fiquem à vontade. Hoje estou trazendo esse caso que teve bastante repercussão nesses últimos dias. Trata-se da socialite bilionária Regina Gonçalves, um caso cheio de mistério e controvérsias que ficou conhecido como caso Chopin, ou Dama do Baralho, pelo fato dela morar no famoso edifício Chopin, ao lado do Hotel Palace Copacabana, Copacabana Palace, né? E ser herdeira do empreendedor e dono da empresa de baralho Copag. Fica até o final desse vídeo para entender melhor esse caso que é impressionante. Regina Glória Lemos Gonçalves nasceu na cidade de Passos, no interior de Minas Gerais. Filha de fazendeiros, aprendeu natação e equitação. Equitação é uma arte de montar a cavalo, que ela aprendeu desde a infância. Depois, ela mudou-se para o Rio de Janeiro e casou-se com Nestor Gonçalves, fazendeiro e empresário paulista. Ele era dono de um conglomerado com atuação em diversos setores. Um dos mais conhecidos era o Parque Gráfico Copag. Ele também atuou na construção civil, no mercado imobiliário e no agronegócio. Estima-se que, ao longo das décadas, as empresas do grupo empregaram mais de 20 mil pessoas apenas no Rio de Janeiro. Nestor faleceu em 1994. O casal não teve filhos e Regina tomou a frente dos negócios depois do falecimento dele. A herança herdada do marido era calculada em cerca de 500 milhões de dólares. E incluía imóveis, joias e objetos de artes. A coleção de obras de arte construída ao longo de sua vida seria uma das maiores do país. Parentes relatam quadros de Portinari, de Cavalcante, Tarsila do Amaral e Anita Malfatti, entre outros. Os imóveis, por sua vez, estão localizados em alguns dos endereços mais cobiçados do Rio, como no edifício Chopin, que fica em Copacabana, e mansões em São Conrado, ambos na zona sul do Rio. Com o falecimento do marido, eis que entra em cena o ex-motorista de Regina, José Marcos Chaves Ribeiro. Marcos admitiu que conheceu Regina em 2010, quando foi indicado por uma amiga para trabalhar na casa dela como motorista particular. No entanto, ele afirma que eles se envolveram amorosamente. Apesar da diferença de idade ser de 35 anos, Marcos e Regina sempre eram vistos acompanhados em festas e eventos. Ele ganhou a confiança da socialite e com o tempo começou a administrar seus bens. Em 2014, já em um relacionamento amoroso, eles registraram uma união estável em 2021, o que lhe conferiu direitos legais sobre o patrimônio de Regina. No período em que compartilhavam as reuniões, os amigos começaram a estranhar as atitudes dele com ela, que se mostrava ciumento e controlador. Com o tempo, o apartamento que era tão frequentado foi esvaziando. Com o sumiço de Regina no condomínio, os amigos começaram a buscá-la, porém ela não atendia à porta e nem ao telefone. Segundo relatos, depois de muito tempo desaparecida, em abril deste ano, Regina consegue se desvencilhar do marido e sair do apartamento, pegar um táxi e ir ao apartamento do único irmão. Segundo os parentes, ela chegou com uma aparência estranha e cheirando mal. Foi nesse momento que ela acusou o ex-motorista José Marcos Chaves Ribeiro de mantê-la em cárcere privado por 10 anos, em seu próprio apartamento, lá no edifício Chopin. Nesse mesmo período, ela foi à TV e concedeu uma entrevista afirmando que o vínculo romântico entre eles jamais existiu. Amigos e familiares da socialite contestam a união estável e dizem, sem apresentar provas, que ela era mantida sob efeito de medicamentos que prejudicou seu discernimento.
Recentemente, o jornal Diário do Rio obteve documentos e fotos que contestam todas as versões de Regina e de sua família sobre José Marcos, negando qualquer relação amorosa e acusando de mantê-la em cárcere privado. Um documento oficial elaborado na presença de um tabelião mostra que Regina e José Marcos mantinham uma união estável desde 2010. O documento também estabelece que, caso Regina ficasse incapaz, Marcos deveria ser responsável pela sua vida. Embora Regina e seus parentes afirmem que ela não estava em boas condições mentais ao firmar o relacionamento, o documento inclui 2 atestados médicos de psiquiatras que confirmam que ela estava em plenas faculdades mentais na época da assinatura. Em outro laudo recente, emitido por um perito judicial e pedido por uma juíza, afirma que Regina não tem mais capacidade mental para entender o que está acontecendo. O laudo sugere, inclusive, que ela pode estar imaginando ou sendo induzida a acreditar em falsas informações, o que lança dúvidas sobre as acusações que Regina e seus familiares fazem contra Marcos. Os familiares de Regina afirmam possuir um laudo que comprova sua plena capacidade, porém foi descoberto que esse documento não foi solicitado pelo judiciário nem autorizado por qualquer juiz. Isso pode alterar significativamente a percepção sobre o estado mental de Regina desde dezembro de 2023, uma vez que o laudo do perito judicial confirma o diagnóstico de incapacidade obtido em uma avaliação médica realizada também em dezembro de 2023. Além disso, Regina não deveria estar concedendo entrevista ou comparecendo sozinha à delegacia de acordo com as disposições legais para pessoas sob regime de curatela provisória. Atualmente, Regina está morando com o irmão, a cunhada e um sobrinho. Curiosamente, neste mesmo período, Regina vendeu um carro de luxo e um título de um dos clubes mais prestigiados do Rio, e os valores foram transferidos para a conta de seu irmão. Pela curatela provisória, Regina não poderia realizar essas transações sem autorização judicial. O sobrinho também fez diversos saques e transferências de sua conta sem permissão, mesmo após José Marcos ter sido nomeado responsável pela idosa. O irmão de Regina é o mesmo que anos atrás tentou interditá-la judicialmente por discordar de seu relacionamento com José Marcos, sem sucesso. Já o sobrinho foi notificado por Regina em maio de 2022 para que parasse de interferir em sua vida com José Marcos. No documento assinado por Regina e com firma reconhecida, ela afirmou estar muito feliz ao lado do seu companheiro. Este caso está longe de ter um final e muitas águas ainda irão rolar embaixo dessa ponte. Fique ligado no canal que irei trazer novas informações sobre este caso. Até o próximo vídeo.